Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está vendo isso aí. Seja bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, obrigado. Se você ainda não é, por favor, se inscreve aí, dá aquele help para a gente continuar discutindo história. E ainda no nosso projeto de resolver questões da UERJ, a gente vai fazer agora a questão de número 56 do primeiro exame de qualificação da prova de 2019. E aí, seguindo o nosso padrão de sempre, vamos a ela. Entre 1967 e 1968, com destaque para o ano de 1968, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grandes proporções e com motivações variadas, como retratado nas fotos. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi, letra A, crítica dos partidos políticos à bipolaridade internacional. Letra B, oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. Letra C, repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. E letra D, agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Bem, galera, vamos lá. Então vamos começar a olhar e lembrar a primeira questão bem simples, tá? Entre 67 e 68, tá? Eu tenho, de um nível global, ou seja, numa lógica global, um grande movimento conhecido pra gente como contracultura, certo? E o que era contracultura, bem a grosso modo? Era todo um movimento de contestação a uma ordem vigente, que vai pipocar, que vai explodir em diversas fases do globo. Isso fica muito próprio para a gente, muito claro, exatamente na questão. Porque olha só, dá uma olhada ali nos quadrinhos, tá? E aí vamos analisar um por um e qual é o contexto. Quando você olha o primeiro quadrinho, tá? Que você está vendo esta menina aí com uma flor na mão nos Estados Unidos em 67, eu estou falando de um movimento conhecido como Flower Power, o poder da flor, que faz parte de um grande movimento do período chamado de movimento hippie. E por que você tem então a menina entregando uma flor para um soldado no chamado movimento hippie? Lembra, olha só, em 67, os Estados Unidos estavam em plena guerra do Vietnã. Se você não sabe muito bem o que é isso, não se preocupa. No canal tem uma aula sobre a guerra do Vietnã, certo? E uma das coisas que você vai ter, na verdade, é todo esse movimento hippie, aliado, por exemplo, ao movimento de direitos civis negros, questionando maciçamente a participação norte-americana no conflito. Tudo bem? Então, esse é o quadrinho 1, ou seja, é um movimento hippie contrário à participação norte-americana numa guerra do Vietnã. O segundo quadrinho ali do ladinho, tá? Do lado desse primeiro, onde está ali maio de 68, na França, é o seguinte, cara. Em maio de 68, eu começo uma grande manifestação estudantil na Universidade de Paris, a Sorbonne. Quando você tem o reitor de então querendo expulsar estudantes da dita universidade por críticas à sua gestão. Mais interessante é que essa greve estudantil, esse movimento estudantil, se espalha e alcança os trabalhadores franceses, levando a uma greve de 9 milhões de pessoas. A França para. E isso tem como consequência, por exemplo, a saída do governo de De Gaulle, que renuncia um ano depois, tá? Bem, embaixo aqui, tá? Aqui, ó, papapá, você tem ali onde está escrito a Passeata dos 100 mil, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos lembrar o seguinte, em 68 eu tô ali no meu regime civil-militar. O meu governo agora é de um general chamado Costa e Silva. E com Costa e Silva, você tem alguns eventos interessantes. Por exemplo, você tem Márcio Moreira Alves, do MDB, lembra? MDB era o seu partido de oposição consentido ao regime, simplesmente pedindo a palavra e pregando um boicote ao 7 de setembro, certo? Isso vai levar, por exemplo, a uma reação do governo exigindo que você cassasse os direitos políticos do Márcio Moreira Alves, coisa que o Congresso não faz. Em paralelo a isso, você tem a morte de um estudante conhecido como Edson Luiz. Edson Luiz é assassinado por repressão policial numa grande manifestação contrária ao preço do bandejão num restaurante chamado Calabouço. E aí o que acontece? O Edson Luiz acaba se transformando na primeira morte oficial da ditadura militar, certo? Ou da ditadura civil-militar. Bem, pois bem, essa morte do Edson Luiz vai gerar uma grande comoção. A missa de sétimo dia do Edson Luiz na Candelária é um evento. E aí, logo depois disso, nós temos essa tal dessa passeata dos 100 mil, onde você coloca, então, 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, entre populares, artistas, músicos, políticos, certo? Se colocando contrário a um regime militar que você começa a perceber que de temporário
não tinha nada. Porque lembra, a desculpa militar a princípio é que seria uma questão provisória para poder limpar o Brasil da ameaça comunista. Lembra, eu estou no meio da Guerra Fria. E aí você tinha esse papo de esquerda, direita, comunista, capitalista, essa lógica militar de limpar o Brasil de um governo João Goulart que seria socialista. E aí você tem essa manifestação. E talvez a tua quarta, menos conhecida, tá? Que é a manifestação na Praça da Constituição, conhecido como Massacre de Tlatelolco, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma população mexicana, neste momento, em 68, se colocando contrária à realização da Olimpíada que seria no México, certo? E o problema é que a reação governamental a isso é simplesmente abrir fogo contra a população, matando, então, manifestantes e população civil que não tinha nada a ver com o papo, que só estava ali pertinho. Então, olha só, essa é a conjuntura que você tem em cada uma dessas 4 fotos. E aí, então, vamos à questão para poder responder ela. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né? Então, vamos lá. Entre 1967 e 68, com destaque para o ano de 68, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grande proporção e com motivações variadas, como retratados nas fotos. Beleza. Um dos aspectos comuns para esse movimento foi, e aí ele vem lá pra gente, crítica dos partidos políticos à bipolaridade internacional. Não, não é. Você não tem partidos políticos aqui discutindo essa questão de Guerra Fria, tá? Oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. Esse é o gabarito. Se você pegar as 4 manifestações, são uma sociedade civil contrário a algum modelo, algum momento que você tem nesses países. Então a resposta certa está aqui, ó, letra B de bola. Certo? Mas vamos dar uma olhada nas outras opções. Letra C, repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. Não é o que eu estou vendo aqui nesse movimento, nesse momento. Eu não tenho a questão aqui dessa repressão de protestos populares pelas autoridades militares na questão, pelo menos não em todos, tá? Por exemplo, mais de 68, você não vai ter uma grande repressão violenta sobre esses caras. E agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Não, na boa. Você não tem nesse momento os mercados financeiros sendo atingidos por essas manifestações, certo? Ou seja, a questão está dentro dessa lógica de entender a contracultura dessa década de 60, as especificidades em cada país, para a gente poder ampliar o nosso leque e não ser simplesmente dizer o gabarito, certo? E a gente continua o nosso caminho. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado de bom dentro. Por favor, sugestões, críticas, comentários, alguma questão que vocês queiram que eu resolva de forma mais específica, certo? E aí, espero vocês para o próximo vídeo. E mais uma vez, muito obrigado. E, não se esqueçam, tá? Se inscrevam, compartilhem, curtam e vamos junto divulgar um pouquinho de história. Um beijo em todos e até o próximo vídeo.